Continuamos na política. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, esteve nos estúdios da Jovem Pan em Brasília. Conversou com os jornalistas Cláudio Dantas e também Bruno Pinheiro. Acompanhe. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio da Jovem Pan em Brasília o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. E acompanha comigo a entrevista o repórter Bruno Pinheiro. Bom, para começar, presidente, muito obrigado aqui pela presença nos estúdios da Jovem Pan. A gente sabe que o Jair Bolsonaro é um grande ativo eleitoral para o seu partido. O senhor acha possível que ele resista até 2026 como um grande ativo eleitoral, considerando todo o cerco judicial que existe hoje, o próprio declínio dele nas redes sociais? Como é que o senhor avalia? Eu não tenho dúvida disso. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com vocês jovens aqui que estão tocando essa imprensa para frente no Brasil. Nem tão jovem. Fico muito feliz de estar Ele aqui. é meio jovem. Eu não é. E eu queria dizer o seguinte, o Bolsonaro é um fenômeno. O Bolsonaro tem uma popularidade que nenhum homem na vida pública brasileira atingiu. Eu tenho certeza que ele vai estar num aspecto muito melhor no decorrer do tempo, ainda mais quando for feita a comparação de um governo com outro, que não deu ainda para ser feita essa comparação. Isso vai acontecer para frente. O senhor acha que esse ativo, ele é que faz com que o senhor, como dirigente do PL, como presidente do PL, coloque o partido à disposição do Bolsonaro e coloque o partido hoje como um partido de viés conservador? Sim. Não tenha dúvida disso. O Bolsonaro é um fenômeno. Nosso partido triplicou de tamanho. Nós temos que reconhecer isso. O Bolsonaro deu para nós o maior tempo de televisão para essas próximas eleições. Então, isso nós temos que reconhecer e não tem preço isso para nós, porque ninguém conseguiria fazer por um partido o que o Bolsonaro fez pelo nosso. E nós somos gratos a isso e o partido hoje tem uma voz final, tem uma decisão final que é sempre do Bolsonaro. Recentemente o senhor usou as redes sociais, aliás, isso é muito importante, essa chegada da rede social, um tipo de comunicação rápida, tanto com jornalistas quanto com esse eleitor também, que é simpatizante com o Partido Liberal. E o senhor reafirmou, usando uma letra alta, inclusive, que não vai aceitar nenhum tipo de aliança com aliados do governo Lula, com a legenda em si. Isso olhando as eleições do ano que vem, já em 2024. Se houver alguma insistência, se alguém não aceitar esse regimento, essa regra, o que deve acontecer com quem não aceitar essa ordem que o senhor já repassou? Eu estive conversando hoje com o Bolsonaro, nós fizemos uma nota ontem no Twitter e no Instagram, deixando claro isso aí. Nenhum conservador quer coligação com o PT. Então, o que seria feito? Se um diretório fizer uma coligação com o PT, ele vai ser imediatamente destituído. Então, nós destituímos o diretório e vamos nomear outro diretório na cidade. Agora, dentro do Congresso, isso também vai se repetir em ser retirado, em essa ficha ser excluída? Essa é a consequência dura ou o limite é só no diretório regional ali? Não, vai ser feita lá, vai ser feita nacionalmente. Hoje eu assinei a saída do Yuri, que fez o sinal lá do L. E o Yuri estava se dando bem, o pessoal, o ministro da Educação, que é do PT, foi governador do estado dele, do Ceará, e da cidade dele. Então ele quis tomar essa providência, já acertamos a saída dele, e quem fizer tomar essa direção de querer ter um cargo no governo, de querer ter uma posição no governo, está fora vai sair do partido. Em relação à reforma ministerial, você tem integrantes do PP ou do Republicanos dentro do governo Lula? Eu acho que aí é uma definição. Se o cidadão for de um partido e for ministro do governo, mesmo licenciado, o partido aderiu ao governo. Porque se um deputado se licenciar do PL para pegar um cargo no governo, está expulso. A oposição está fazendo o papel da oposição exatamente como era esperado, era aguardado? A gente viu aí chegando na fase final uma CPI
que é sobre as ações do Movimento Sem Terra, de um outro lado, a do 8 de janeiro. Eu cheguei a conversar com o ex-presidente, o que ele me disse, não vou aceitar o show, não queria o showzinho ali, que fosse a fundo realmente. Qual é o resultado com esses 8 meses de oposição? É o que se esperava? Não, é muito difícil isso aí, porque, caso da CPI, por exemplo, a gente tem uma tradição, a gente que conhece um pouquinho mais, de nunca querer criar uma CPI quando a gente não tem maioria. Quem criou a CPI fomos nós. Foi o nosso pessoal que coletou a assinatura e que trabalhou para fazer a CPI do 8 de janeiro. Porque nós tínhamos certeza que não tinha sido o nosso pessoal que organizou aquela bagunça toda, que eles chamam de golpe. Eu nunca vi dar golpe com um pedaço de pau na mão. Quer dizer, uma piada. Os golpistas, isso é uma piada falar isso. Acontece que nós criamos a CPI tem maioria do governo, e o que está acontecendo? Eles estão saindo da pauta. Por quê? Porque se for na pauta, depois de pegar o general, o GSI, no dia 8 de janeiro, dentro do palácio e não chamar o policiamento, ficou claro que eles estavam de acordo com aquelas invasões e com tudo mais. Foi o PT que estava no governo e não pôs o policiamento. O senador Alessandro Vieira fez uma crítica pública, recorreu ao STF em relação ao poder aí do Arthur Lira, né? Fez uma crítica pública ao poder do Arthur Lira. O Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, também fez essa crítica recentemente ao poder do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. A gente sabe que o Congresso está muito empoderado em função da questão orçamentária e que isso vem emparedando um pouco, ou limitando, restringindo a própria atuação do Executivo. Por outro lado, a gente sabe que várias pautas importantes têm sido, vamos dizer assim, de alguma maneira sequestradas pelo Judiciário, justamente porque o Congresso não faz o seu papel de legislar. É difícil entender, né? Está empoderado, mas não está cumprindo o seu papel. Como é que o senhor enxerga essa distribuição de forças e a própria relação dos poderes hoje na esplanada aqui? O que acontece é o seguinte, do Poder Judiciário influir na nossa pauta é falta de comando no Senado Federal. É o Senado Federal que tem poder sobre o Judiciário. O Arthur faz a parte dele. O Arthur está fazendo a parte dele, está atendendo a maioria. Ele tem dificuldades lá também. Agora, o grande problema é o seguinte, quando o Judiciário atravessa a pauta, quem tem que tomar providência é o presidente do Senado. E ele jamais tomará. Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, que é um camarada elegante, educado, eu tenho muito respeito por ele, mas acontece que ele não toma uma ação. Fizeram já o diabo com os deputados na eleição passada, o camarada eleito ia lá o judiciário e bloqueava o celular dele. Quer dizer, depois de eleito ele não podia ter o celular bloqueado, ter a sua internet bloqueada. Ele tem direito para falar o que quiser. E aí o que acontece? Nunca o Rodrigo tomou uma posição para defender, porque o presidente do Congresso é o presidente do Senado. E nós temos essa dificuldade. O Rodrigo não toma uma ação para proibir. Por exemplo, hoje, o Supremo Tribunal Federal está interferindo até nos mendigos de rua de proibir de pegar as coisas que eles têm lá na rua, não pode mexer, não. Mas como? Como que você vai interferir nisso? Isso é um assunto para prefeito. E quer dizer, então, o Senado Federal tinha que ter tomado uma providência. Há um ano, havia uma articulação nos municípios para encher a esplanada dos ministérios, os apoiadores do ex-presidente, no 7 de setembro. Agora, chegando novamente no 7 de setembro, na gestão do governo Lula. Qual é a dica do senhor? O que tem sido feito com a oposição em relação ao 7 de setembro? É ficar em casa? É já ter um tipo de manifestação? É a hora de apoiadores de Bolsonaro ou de uma direita retornar às ruas ou ainda não, presidente? Não. Agora é hora de ficar em casa. É minha opinião. Nós não devemos sair, devemos ficar em casa no dia 7 de setembro, porque o que aconteceu com a gente no 7 de setembro do ano passado foi muito triste. Nunca teve uma manifestação daquele tamanho no país. Nunca. Eu estou em Brasília há 33 anos, nunca vi uma movimentação que nem quando veio o Papa aqui
e fez uma missa aqui ao ar livre, tinha tanta gente. Isso que veio de gente no Brasil inteiro. Agora eles estão lá criando problema para quem pagou o ônibus. Quem pagou o ônibus é gente que queria ver, não veio aqui para dar golpe, não. Eles estão agora dizendo quem pagou o ônibus, quem veio para cá. Estão fazendo investigação, quer dizer, cada loucura que não tem como acabar bem. Isso tem o efeito bumerangue, não tem como acabar bem. O senhor mencionou aí as decisões do STF. O seu partido teve de pagar uma multa aí de 22 milhões de reais, né, em função daquela questão envolvendo urnas eletrônicas e tal. E agora a gente tem aí o orçamento prevendo aí um fundo eleitoral de 1 bilhão. Queria primeiro que o senhor falasse aí das contas do partido. Vai dar para conseguir mobilizar aí essas candidaturas em todo o país? O senhor acha que esse dinheiro do orçamento é suficiente? E qual foi o dano dessa multa nas contas do partido? Foi um exagero e isso aí me prejudicou demais o partido. Nós éramos para estar com... Nós sempre poupamos o dinheiro do fundo partidário para a gente ter para a eleição. Porque apesar de nós vamos ter uma verba grande por causa do número de deputados e senadores que nós elegemos. Mas acontece que não é suficiente para você fazer a campanha. E também acho que não deva ser aumentada a verba. Eu acho que deve ter um reajuste normal e acabou. Por quê? Porque você tem que arrecadar dinheiro para poder fazer a campanha. Nós devemos ter, nessa eleição, eu acho que nós vamos bater uns 2.000 candidatos a prefeitos. Não temos dinheiro para todo mundo. Não tem. Não tem. Vereador, eu acho que nós devemos chegar nos 15 mil candidatos, 20 mil por aí, para eleger uns 10 mil vereadores, na minha opinião. Por aí, nessa faixa. Então, o dinheiro não é suficiente. Então, nós temos que arrecadar. O vereador lá na cidade dele tem que arrecadar para ajudar. Eu aproveito para lhe perguntar, o senhor é a favor do retorno da doação empresarial privada? Sou. Nesses países mais desenvolvidos, isso é totalmente livre. Eu sou a favor. Apesar que com o andamento e com a mudança da política no Brasil, nós ficamos com dificuldade de receber recursos. Porque o cidadão que não queria dar recurso por dentro, porque daí ele era obrigado, isso antes de ter o fundo, que nós só vivíamos de doação. Ele não queria dar dinheiro por dentro, por quê? Porque ele teria que dar para os outros partidos também. Então ele queria dar o dinheiro por fora. Antigamente acontecia isso. E nós não conseguimos controlar isso aí. O cidadão lá, candidato a vereador, nós não sabíamos que ele estava pegando dinheiro por fora. É muito difícil. E ele não tinha, porque não tinha verba pública. Agora tem. Nós temos que trabalhar dentro disso. E o que faltar, nós temos que arrecadar. Como equilibrar essa equação de doar, a doação ser feita sem que o empresário espere o retorno de um ato do político que foi eleito? Veja bem, a empresa quer ver o país bem. Uma empresa séria. Um banco, por exemplo, quer ver o país se desenvolvendo, sem crise. Quando nós defendemos essa posição, ele quer dar o recurso. Nós não funcionamos ainda assim no Brasil. Mas a empresa que quer prestigiar um partido é o partido que prestigia a posição dela. Porque ela quer ver o país crescer. O Brasil não vai crescer com gente pobre. O Brasil cresce com gente que produz emprego, com gente que gera empregos. Nós temos que proteger as pessoas ricas, para que os pobres tenham emprego, tenham a vida própria, dar uma educação segura para cada um. Quero agradecer aqui a presença, mais uma vez, presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Bruno Pinheiro. Eu também. Que agradeço. Obrigado. Muito obrigado.